Era começo de noite em um pequeno restaurante de bairro, desses que sobrevivem mais pela lealdade dos clientes, antigos do que pela estética ou pela modernidade. As paredes eram simples, decoradas com fotos antigas, recortes de jornal amarelados e alguns quadros tortos. O cheiro de comida caseira preenchia o ambiente. Arroz, recém-feito feijão fumegante, carne ensopada e uma sopa espessa que borbulhava em uma panela grande perto do balcão. Entre os clientes habituais, havia uma presença que quase se confundia com a história do lugar, um senhor de cabelos totalmente brancos, barba curta e bem cuidada, olhar calmo e andar devagar. Ele se sentava sempre na mesma mesa, perto da janela, em um canto discreto. Chegava cedo, lia o jornal com atenção e comia sem pressa. Os funcionários o conheciam pelo nome, mas a maioria das pessoas o via apenas como o idoso que está sempre ali. Ninguém imaginava que por trás daquele semblante tranquilo havia uma história de vida complexa, cheia de responsabilidades, perdas e vitórias silenciosas. Naquele dia, como em tantos outros, ele havia pedido apenas um prato simples e uma sopa quente. O clima esfriava lá fora, e o vapor que subia da tigela parecia aquecer não apenas o corpo, mas também a memória. Enquanto comia devagar, o idoso observava discretamente o relógio na parede. Seu tempo ali era um intervalo entre duas rotinas, cansativas. Ninguém sabia, mas ele era responsável por cuidar da esposa, que enfrentava limitações severas de mobilidade e precisava de ajuda, até para tarefas básicas. Todas as manhãs, ele a ajudava a se levantar, preparava o café, organizava os remédios em uma caixinha plástica e conferia as receitas médicas com a precisão de um enfermeiro. Depois, saía para resolver pequenos bicos. Consertava coisas em casas de conhecidos, ajudava em depósitos, fazia entregas simples. O dinheiro era curto, mas cada nota contava. No fim da tarde, quando já havia cumprido o que podia, passava naquele restaurante para comer algo quente antes de voltar para casa. A sopa era quase um ritual. Aquecia o estômago e dava a sensação de que, pelo menos naquele momento, alguém estava cuidando dele também. A aparência simples e discreta escondia a verdadeira dimensão do esforço que fazia diariamente para manter a casa em pé, as contas pagas e a esposa assistida. Para muitos, ele era apenas um velho solitário. Para quem o conhecia de verdade, era um pilar. Naquela noite em particular, o restaurante não estava apenas cheio de clientes habituais. Um grupo de jovens havia decidido se reunir ali antes de ir para uma festa. Eram 4 rapazes barulhentos, vestidos com roupas caras e perfumados com fragrâncias fortes, que contrastavam com o aroma simples da comida caseira. Eles riam alto, tiravam fotos, faziam stories, disputavam quem chamava mais atenção. Não pareciam maldosos à primeira vista, mas carregavam aquela combinação perigosa de imaturidade e sensação de impunidade que tantas vezes leva à crueldade. O idoso, concentrado na sopa, quase não reparou na entrada deles. Apenas ouviu o volume do ambiente aumentar. Continuou comendo devagar, segurando a colher com mãos experientes, habituadas a pequenos tremores que o tempo havia trazido. Enquanto isso, os jovens começaram a observar o entorno à procura de algo que rendesse risada fácil. E, como sempre, os olhos de quem busca alvo acabam encontrando o mais vulnerável. O senhor sentado sozinho, com roupa simples e modo contido, chamou a atenção deles. Para pessoas que nunca aprenderam a enxergar histórias por trás das aparências, ele parecia apenas alguém engraçado para virar motivo de piada. Entre risadas, olhares e gestos discretos, aquele grupo começou a montar mentalmente uma brincadeira. Não era uma brincadeira de fato. Era uma agressão disfarçada de humor. Um deles foi até o balcão e começou a observar a panela de sopa fumegante. Outro olhou para o rosto do velho, concentrado na refeição, e imaginou como seria gravar uma cena que, para eles, seria viral nas redes sociais. A tigela ainda cheia, o vapor, a proximidade do alvo. Tudo aquilo despertou na mente. E matura deles um plano tão cruel quanto irresponsável. Eles não pensavam em dor, em queimaduras.
em respeito ou em consequências. Pensavam apenas em reação, risada, compartilhamento. A partir daquele momento, o idoso, sem saber, tinha sido escalado como protagonista involuntário de um espetáculo de humilhação. O grupo esperou o momento em que os funcionários se distraíram atendendo outras mesas. A cozinha estava concentrada em finalizar pedidos. O caixa recebia pagamentos e o movimento geral aumentava. Enquanto isso, um dos jovens encheu uma concha de sopa, testando a temperatura com o cuidado de quem não queria se queimar, ironicamente preocupado consigo, não com a vítima. Decidiu pegar uma porção menos quente, mas ainda assim desconfortável o suficiente para causar choque e sujeira. Outro jovem preparou o celular, posicionando-se na diagonal, de modo a enquadrar o idoso, a sopa e a reação. Os demais cercaram a área como se fossem plateia e cúmplices, ao mesmo tempo. O idoso, alheio a tudo isso, inclinava-se somente o suficiente para levar as últimas colheradas à boca. Não fazia ideia de que, poucos segundos depois, aquilo que era sinônimo de conforto se transformaria em instrumento de humilhação. Em um movimento rápido e covarde, a tigela foi puxada da mesa e levantada sobre a cabeça do idoso. Uma chuva de sopa quente, espessa e cremosa, caiu sobre seus cabelos brancos, rosto e ombros. Parte do líquido ainda quente escorreu por sua testa e bochechas, manchando a camisa e o chão ao seu redor. Ele se sobressaltou, levou as mãos ao rosto e instintivamente recuou à cadeira. O calor repentino não chegou a causar queimaduras graves, mas trouxe dor, ardência e uma sensação imediata de choque. A roupa encharcada colou no corpo frágil. O cabelo ficou pesado, pingando. Ao redor, ouviu-se um misto de risadas e exclamações. O telefone continuava gravando. O grupo de jovens se divertia com a cena como se fosse algo inofensivo, ignorando completamente a humilhação profunda que tinham acabado de causar. Para o idoso, aquele instante pareceu mais longo que muitos anos de vida. Não era apenas sobre a sopa, era sobre ser tratado como objeto, como se a idade o transformasse em alvo aceitável. Depois do choque inicial, o senhor respirou fundo e se manteve sentado. Alguns funcionários correram para ajudá-lo, oferecendo guardanapos, panos e tentando apagar a evidência daquela violência com gestos de cuidado. Ele aceitou a ajuda, mas não brigou, não gritou, não correu atrás dos responsáveis. O corpo doía, a pele ardia, mas o que mais pesava era o cansaço emocional. Já havia visto muita coisa na vida. Já tinha enfrentado doenças, despedidas, dificuldades financeiras, insegurança urbana. Uma maldade gratuita, no entanto, sempre o surpreendia. Com calma, levantou-se, pediu para ir ao banheiro, enxugou o rosto, trocou a camisa por uma reserva que costumava carregar na mochila, uma precaução de quem conhecia a imprevisibilidade da cidade. Quando voltou à mesa, a sopa não estava mais lá. No lugar, um copo de água e olhares de pena. Ele agradeceu com um gesto discreto, pagou a conta e deixou o restaurante sem fazer confusão. Os jovens, por sua vez, já estavam na porta, rindo e repetindo a cena em seus celulares, prontos para postar o vídeo nas redes. No dia seguinte, enquanto o vídeo circulava, novas camadas da verdade começaram a emergir. O idoso que havia sido ridicularizado não era um desconhecido qualquer. Ele tinha uma história longa e admirável. Anos antes, fora chefe de cozinha em um restaurante renomado. Passou décadas dedicando sua vida à arte de cozinhar, criando pratos, formando ajudantes, alimentando pessoas que jamais saberiam o nome de quem havia preparado aquela comida. Depois de muitos anos de trabalho árduo, aposentou-se. Não por falta de habilidade, mas por desgaste físico. O corpo já não respondia da mesma forma às longas jornadas. Em pé, ao calor do fogão, ao peso das panelas. Mesmo assim, sua paixão pela culinária continuou. De vez em quando, o dono do pequeno restaurante de bairro pedia conselhos a ele. Alguns temperos, ajustes em receitas de família, ideias para aproveitar ingredientes. O idoso ajudava com prazer.
Ver uma panela de sopa borbulhando era para ele quase como ver um pedaço da própria história. Por ironia, foi justamente uma sopa, símbolo de cuidado e trabalho de uma vida inteira, que se transformou em arma de humilhação nas mãos de quem nunca soube o valor do que tinha. O vídeo em que a sopa era despejada na cabeça do idoso não demorou a se espalhar. Inicialmente, os comentários eram de riso, emojis e frases vazias. Alguns chamavam de pegadinha. Outros achavam engraçada a reação lenta do senhor. Mas o destino do vídeo mudou quando alguém reconheceu o restaurante e o funcionário que tentava ajudar na cena. Em pouco tempo, a história verdadeira começou a vir à tona. Um dos trabalhadores do local, sensibilizado, decidiu contar em suas redes quem era aquele homem. Explicou que ele não era um velho qualquer, mas um cozinheiro aposentado que ajudava todo mundo, sempre educado, que muitas vezes dava dicas de receita, que já tinha ajudado o próprio restaurante a melhorar seus pratos. Relatou também que o senhor cuidava da esposa doente, que raramente reclamava de algo, que era conhecido por todos na vizinhança pelo jeito gentil e discreto. A narrativa mudou. O que antes era visto como brincadeira sem peso passou a ser entendido como covardia. As pessoas começaram a se indignar. Comentários de apoio ao idoso surgiram em vários lugares. A imagem dos jovens, antes celebrada entre seus seguidores, passou a ser questionada. A internet, que havia sido usada como palco para ridicularizar, começou a servir como espelho do caráter deles. Pressionados pela repercussão negativa, os jovens precisaram lidar com algo que não estavam acostumados, consequência. Familiares viram o vídeo, professores comentaram, vizinhos chamaram atenção. Alguns perderam oportunidades de estágio e emprego por causa da imagem associada ao que fizeram. Pela primeira vez, foram obrigados a encarar a realidade de que brincadeiras podem destruir muito mais do que uma noite. Podem atingir o coração de alguém que já carrega dores. Demais. Em paralelo, o restaurante organizou, por iniciativa do próprio dono e de clientes, uma pequena homenagem ao idoso. Convidaram-no para voltar ao local em um dia especial. Prepararam um cardápio inspirado em algumas receitas que ele havia sugerido no passado. Desta vez ele não entrou como cliente anônimo, mas como convidado de honra. A vizinhança passou a olhar para ele com mais atenção e respeito. Pessoas que o viam passar na rua começaram a cumprimentá-lo, com mais calor. Pequenos gestos que não apagavam o que tinha acontecido, mas mostravam que havia, sim, gente disposta a se posicionar do lado certo. Algumas semanas depois, em um dia comum, o idoso voltou ao restaurante em horário diferente do habitual. O movimento era menor, o ambiente mais silencioso. Ele entrou com seu passo devagar, cumprimentando quem estava por perto. Pouco tempo depois, a porta foi aberta novamente. Os jovens responsáveis pela agressão entraram juntos, visivelmente constrangidos. Não traziam celulares na mão nem sorrisos largos, apenas um peso evidente nos ombros. Eles se aproximaram da mesa do senhor, carregando uma caixa simples como forma de reparação. Lá dentro, havia ingredientes selecionados e um convite. Queriam que ele ensinasse uma receita para um grupo de jovens, voluntários que iria cozinhar para um abrigo da região. O idoso, com sua serenidade habitual, aceitou participar. Não precisava de vingança. O que mais valorizava naquele ponto da vida era a chance de transformar dor em algo útil. Naquele dia marcado, ele esteve ao lado de adolescentes e jovens aprendendo a cozinhar, mostrando técnicas, falando sobre cuidado com quem vai comer, sobre paciência com o tempo de cozimento, sobre respeito com quem está ao outro lado do prato. Os rapazes que um dia haviam derramado sopa sobre sua cabeça, agora mexiam panelas, seguindo suas orientações. Entendiam aos poucos que alimento não é apenas comida. É gesto, responsabilidade e respeito. Com o passar dos meses, o episódio da sopa deixou de circular com a mesma força nas redes, mas continuou vivo na memória dos envolvidos. O idoso seguiu cuidando da esposa, frequentando o restaurante, ajudando aqui e ali com sua experiência. Sua figura, antes quase invisível, se tornou símbolo de dignidade silenciosa.
Muitos passaram a enxergar nos idosos não apenas a velhice, mas a soma de tudo o que já viveram, construíram e suportaram. Os jovens, por sua vez, nunca mais olharam para um idoso da mesma forma. Descobriram que a idade não é motivo para piada. É sinal de estrada percorrida. E que o riso que nasce da humilhação alheia não é humor, é crueldade. A sopa quente daquele dia deixou marcas. Não na pele, como poderiam ter deixado queimaduras graves, mas no caráter de quem participou da cena. O senhor continuou vindo ao restaurante nas noites frias. Pedia sua sopa, mexia devagar, levava a colher à boca com calma. Desta vez, porém, não comia sozinho. E para quem observava tudo de fora, uma lição ficava clara. A idade pode enfraquecer o corpo, mas em muitos casos fortalece algo que não se vê. A capacidade de enfrentar o mundo sem deixar a gentileza morrer.